Bom dia, galera, tudo bem com vocês? Graça e paz. Bora para mais um domingo de leitura bíblica na CCBN, Comunidade Cristã Boas Novas, nossa comunidade espiritual. Neste dia iremos fazer um conteúdo gravado, porque o Instagram ele limita as lives para quem tem mais de 1.000 seguidores. Então, quando chegarmos a 1.000 seguidores, voltamos com as lives no Instagram. Na semana que vem eu vou me preparar para fazer a live pelo YouTube e depois eu subo o conteúdo no Instagram também. Mas não há impedimentos para nós, perseveraremos até o fim e vamos continuar com a nossa leitura, agradecendo quem nos permite este privilégio de ler a sua palavra. Pai, te agradecemos por mais um domingo na tua presença. Pai, te agradecemos pela leitura da sua palavra, Pai. Te agradecemos pelo cuidado que o Senhor tem conosco. Agradecemos pela tua soberania sobre as nossas vidas, Pai. Agradecemos porque o Senhor nos oferece um pouco da eternidade todos os dias, Pai, através de te conhecer, Pai. O que nós mais queremos é te conhecer, Pai. E o Senhor escolheu nos adotar mesmo sabendo das nossas falhas e dos nossos pecados, Pai. Por isso, esse conhecimento é maravilhoso demais para nós, Pai. Esse sim, Pai. Essa sim é a atitude de um pai que ama. Por isso te agradecemos pela sua paternidade, Pai. E agradecemos também por todos os pais neste domingo em que o Senhor escolheu celebrar o Dia dos Pais aqui no Brasil. Abençoe cada pai, abençoe cada sacerdote, que eles possam exercer, Pai, o papel que o Senhor colocou na mão deles, um papel de grande responsabilidade, que é revelar quem o Senhor é no seu lar, de ser uma representação de quem Deus é para a sua família. Então capacite cada pai, direcione, Pai, sustente e coloque no coração desses homens, Pai, o desejo de te servir como sacerdotes, Pai. Coloque no coração dos seus filhos o desejo de te seguir, Pai. E convidamos o Espírito Santo para estar aqui conosco nessa leitura. Como o Senhor tem feito até aqui, o Senhor não falhou nenhum dia. Então esteja conosco, Espírito Santo, precisamos de você. Sem você não conseguimos fazer nada. Sem você não temos entendimento de nada. Então esteja conosco aqui, revelando os mistérios e as maravilhas escondidas aqui, guardadas neste livro maravilhoso que tem transformado as nossas vidas, e nós queremos te conhecer mais, e te conhecendo mais queremos ser transformados cada vez mais para atingirmos aquilo que o Senhor designou, Pai, porque somos imagem e semelhança sua. Queremos ser como nosso Pai é. Essa é a nossa oração hoje, Pai. Em nome de Jesus, amém. Então, domingo passado a gente parou em Isaías 29, agora a gente vai para Isaías 30. A leitura do livro de Isaías tem se mostrado... Estou com um pouquinho de tosse, pessoal, então me desculpem pela água aqui. A leitura do livro de Isaías tem se mostrado diferente esse ano, porque quando nós focamos a nossa leitura e abrimos o nosso coração para o entendimento, Deus revela, não só porque estamos buscando, mas porque Ele é Deus. E Ele cumpre a palavra dEle. Na palavra dEle diz que quem bate vai se abrir. Então, batei, batei, abre-se-vos-á. Então, Deus fala que se a gente buscar Ele, Ele se revelará a nós. Então essa leitura está sendo reveladora. E eu nunca tinha enxergado o livro de Isaías dessa forma. A Bíblia toda é um livro atual, porém Isaías encaixou perfeitamente no momento em que vivemos, por causa de instabilidades políticas e rumores de guerra e acontecimentos que abalam várias nações ao mesmo tempo. Ouve-se muito falar de geopolítica, e aqui a gente tem um exemplo de um especialista político da época antiga, que foi Isaías. Ele conhecia o panorama de todas as nações ao redor de Israel. Então ele não só profetizou contra, ele alertou o governo de Israel sobre o que essa nação poderia fazer, né? Inclusive ele alertou Israel que a Síria invadiria o território de Israel, né? Faria guerra com eles. Isso aconteceu. Então a gente vê aqui
uma pessoa com conhecimento vasto sobre as nações ao redor, e naquela época a comunicação era muito mais restrita, a notícia demorava muito para chegar. Então era uma pessoa muito bem informada, conhecia política, conhecia economia, conhecia os exércitos dos países, então ele sabia de tudo. Então isso me encantou nessa leitura, entre outras coisas que a gente vai ficar sabendo no dia de hoje. E hoje a gente começa com Isaías 30. Desculpa, pessoal. Nos versículos 1 a 7 do capítulo 30 de Isaías, Isaías ele alerta contra a aliança com o Egito. O governo de Israel decidiu fazer uma aliança com o Egito. Isaías alertou eles sobre o perigo dessa aliança, e a gente vê lá na frente que o Egito também foi conquistado pela Síria. Nos versículos 8 a 17 do capítulo 30, Deus manda Isaías deixar um testamento. Olha só, é uma leitura meio enigmática, meio misteriosa, e eu vou deixar para vocês descobrirem isso por si só. Qualquer dúvida vocês podem me mandar no grupo ou nos comentários lá do vídeo no YouTube ou no Instagram. Eu vou dar uma olhadinha, quem tiver alguma dúvida eu busco responder da melhor forma possível. Versículos 18 a 26 vai falar de tempos de perdão e restauração. Então Isaías ele tem uma estrutura que ele fala, dá um alerta do que poderia acontecer, mas ele também fala do que viria após esse alerta. Consumando-se o fato que ele alertou, que ele dá, por exemplo, da aliança com o Egito, qual era o perigo da aliança com o Egito? Isaías fala aqui. E consumando-se essa aliança e ocorrendo o que ele falou, ele conta do que viria depois, que são tempos de restauração e perdão. Então, ele sempre fala dessa forma. No capítulo 30 ainda, versículos 27 a 33, vai falar contra a Assíria. Então ele começa a reforçar o alerta que ele fez para o povo judeu em relação à Assíria. Capítulo 31, versículos 1 a 3, não confiar no Egito. Mais um alerta de Isaías. Ele passou o tempo todo registrado aqui nesse livro, alertando o povo de Deus. A gente vai ver aqui em torno de uns 40 capítulos de Isaías alertando o povo o tempo todo. No capítulo 31, versículos 4 a 9, mais um alerta contra a Assíria. Então, a gente não tem registro cronológico desses alertas, né? A gente não tem a cronologia, a gente não sabe quanto tempo se passou exatamente entre um e outro. Pretendo fazer uma pesquisa um pouco mais aprofundada sobre o livro de Isaías, mas a gente vê que são alertas constantes, né? Constantemente Isaías alertando o povo. Capítulo 32, versículos 1 a 8, vai falar de um reino de justiça que viria. Então olha só como Isaías age. Ele dá o alerta, mas ele fala do que virá depois. Capítulo 32, versículos 9 a 14, vai falar sobre mulheres desatentas. Aqui é um capítulo também que requer atenção, um trecho que requer atenção na leitura. Capítulo 30, versículos 15 a 20, vai falar do Espírito de Deus, né? Vai falar aqui, mais uma vez o Espírito de Deus será derramado. É bem interessante essa leitura. Capítulo 33, versículos 1 a 6, vai falar da súplica sobre a salvação, pela salvação, e a gente vai ler o versículo 1 e o versículo 6 aqui. Então vamos lá, capítulo 33 de Isaías, versículo 1. Ai de você quando destrói, quando você mesmo não foi destruído, que rouba quando você mesmo não foi roubado. Pois quando acabar de destruir, você é que será destruído. Quando terminar de roubar, então você também será roubado. Aqui é um grande alerta contra a corrupção. Então, falando de roubo, e foi um alerta, serve para nós hoje. Estamos passando por situações assim, e
Deus dá um alerta aqui. Então, se você está roubando, cuide-se para que quando você acabar de roubar, você também será roubado. Deus não é vingativo, porém ele é justo. Desculpa, pessoal. Deus não é vingativo. Então, ele é justo e quando ele proclama a sua justiça, às vezes nós podemos achar dura demais. Porém, Deus, ele é fiel no que ele fala. E agora a gente continua aqui lendo a leitura do versículo 6. Então vamos lá. Nisso estará a segurança dos teus dias. As riquezas que salvam também serão a sabedoria e o conhecimento. E o temor de Javé será o tesouro dele. Então, olha só, Deus falando que o tesouro será o temor de Javé. O próprio Deus falando que o nosso tesouro é temer a ele. Então a gente tem que estar atento a essas coisas. Capítulo 33, versículos 7 a 9 vai falar sobre uma lamentação, né? Deus ele usa Isaías para falar sobre vários assuntos diferentes, tanto que é o livro de profeta que tem mais capítulos, né, dos profetas maiores. Então Isaías foi o que mais escreveu, o que mais ouviu a Deus, né, em quantidade de tempo também, em quantidade de escritos. Capítulo 33, versículos 10 a 16 vai falar no julgamento. Então Deus estava exercendo um julgamento em relação ao povo de Deus ali. Versículos 17 a 24, restauração de Jerusalém. Então, mesmo diante daquilo tudo, Deus está falando, ó, vai acontecer o meu julgamento, porém, logo após, oferecerei a restauração a vocês. E os versículos dos capítulos 34 e 35, na minha Bíblia tem uma anotação aqui, fala que é como se fosse um pequeno apocalipse. Então, no meio dessas visões em relação às nações ao redor, nós temos um vislumbre dos tempos do fim. Então no capítulo 34, versículos 1 a 17 vai falar do julgamento de Edom, né? Edom era o povo descendente de Esaú e Deus fala que no final ele derrotaria os edomitas, o povo descendente de Esaú. Então aqui está falando dos tempos do fim já. Capítulo 35, versículos 1 a 10, a volta a Sião. Então, depois de tudo, as nações se voltariam a Sião e os judeus seriam trazidos de volta à sua terra natal. Capítulo 36, versículos 1 a 22, vai ter a ameaça de Senaqueribe. Então, Isaías estava alertando o tempo todo sobre a invasão da Assíria e aí chegou, né, uma carta com ameaças do rei da onde? Da Assíria. Capítulo 37, versículos 1 a 9, continua falando da ameaça de Senaqueribe. Então, ele alertou, falou, nenhum povo resistiu a mim, nenhum Deus resistiu a mim. Não se apoie no Egito, porque o Egito não é nada. Ele não só fez uma ameaça, como ele fez duas, tanto que no capítulo 37, versículos 10 a 20, tem uma nova ameaça. E aí, nos versículos 21 a 38, tem a intervenção de Isaías. Então, olha só que interessante aqui. A gente vai ler os versículos 30 a 32. Então, vamos lá. Isaías 37, versículos 30 a 32. Aqui é Isaías falando com o rei Ezequiel. Isto servirá de sinal para você, Ezequiel. Este ano comerão do que nascer sem plantar. No ano que vem, do que brotar sem semear. No terceiro ano, porém, vocês vão semear e colher, plantarão vinhas e comerão dos seus frutos. O resto que sobrar da casa de Judá criará raízes debaixo do chão e dará frutos por cima. Pois de Jerusalém deverá sair um resto, os sobreviventes do monte Sião. O zelo de Javé dos exércitos fará isso. Então,
O que Isaías falou para Ezequias, desculpa. Vai acontecer a guerra, porém essa guerra vai acabar e a Assíria não será vitoriosa. Por quê? Porque vocês permanecerão na terra. Olha só. Deus não deu detalhes de como isso aconteceria, porém ele deu o resultado final. Vocês vão comer do que vocês não vão plantar. Então olha só, vocês não terão trabalho para comer depois. No terceiro ano vocês vão ter que plantar e semear e vão colher. Então Deus estava dando a certeza e a garantia que a Assíria não destruiria Israel. Capítulo 38, versículos 1 a 8 vai falar da doença e cura de Ezequias. A gente já leu isso lá atrás em 1º e 2º Reis. E aqui Isaías, como ele é contemporâneo de alguns reis que foram descritos no livro de 1º e 2º Reis, aqui não é uma repetição da história, é a mesma história contada por um outro lado. Capítulo 38, versículos 9 a 22, né? Primeiro fala da doença de Ezequias e aqui, né, da doença e da cura, desculpa. E agora vai falar da oração de Ezequias agradecendo, né, essa cura milagrosa. Porque Deus deu uma sobrevida para ele. Para quem lembra, Isaías é mandado por Deus, falou, fala com Ezequias que o tempo dele acabou para ele ajeitar a casa dele, que ele está sendo recolhido por mim. Eu o levarei. Então Deus falou que Ezequias ia morrer. Isaías entrega isso, Ezequias fica muito triste, ora ao Senhor e Deus manda Isaías, fala, volta logo, fala com ele que eu vou estender a vida dele por 15 anos. A gente vê que o resultado para Ezequias não foi muito bom, mas o plano de Deus permanece inalterado. O que ele falou que aconteceria, que o povo comeria sem plantar, aconteceu mesmo com os erros de Ezequias. Então Ezequias agradece essa cura milagrosa. No capítulo 39, vai falar da embaixada da Babilônia e a intervenção de Isaías, né? Isaías se coloca, não contra a Assíria, mas ele se coloca a favor do povo para interceder, porque o povo ficou apavorado. A Assíria manda essa embaixada para amedrontar o povo de Deus, porém Isaías ele intervém e ele se coloca entre o povo e essa afronta, sendo a voz de Deus para o povo. Agora a gente vai para o capítulo 40, versículos 1 a 11, vai falar da libertação que se aproxima, mesmo diante da ameaça de uma conquista total, porque o exército da Assíria era muito poderoso. Olha o que Deus fala. A libertação se aproxima. E a gente vai ler os versículos 8 e 10 aqui. Isaías capítulo 40, versículo 8. A erva seca, a flor murcha, mas a palavra de nosso Deus se realiza sempre. Versículo 10. Vejam, o Senhor Javé chega com poder e com seu braço ele detém o governo. Ele traz consigo o prêmio, os seus troféus o precedem. Vamos ler o 11 também. Como um pastor ele cuida do rebanho, com seu braço o reúne, leva os cordeirinhos no colo e guia mansamente as ovelhas que amamentam. Então olha só, Deus dando uma demonstração do poder dele e falando do que viria depois, sempre anunciando que chegaria um Salvador, que chegaria Jesus Cristo. A libertação completa estava a caminho. E aqui fala que a palavra de Deus se realiza sempre. Então, essa é a garantia para nós, que essa palavra se realiza sempre. No capítulo 40, capítulo 40, versículos 12 a 31, vai falar da força do Deus Criador. Então, no meio disso tudo, Deus se revela com uma força extremamente poderosa. A gente tem que exagerar porque o poder de Deus ele é assim. Nós não conseguimos medir nem imaginar
o que ele é capaz de fazer. Capítulo 41, versículos 1 a 7, Javé suscita um libertador. Então aqui Isaías começa a anunciar a vinda de Jesus, ele começa a anunciar que vai vir um libertador, né? Capítulo 41, versículos 8 a 16. Israel é o povo escolhido. Então, olha só como Deus trabalha para dar uma direção ao povo, dar uma esperança e animar o povo em tempos de dificuldade. Nós estamos passando por tempos de dificuldade hoje, porém Deus nos deu uma direção e Deus tem não só nos animado, né, nos dado esperanças, Ele tem nos exortado a permanecer. Então a gente vê notícias, ouve notícias estarrecedoras pelo mundo todo, a corrupção aumentada, a busca incessante pelo poder, um querendo dominar o outro, nações gigantes querendo dominar totalmente um ao outro, subjugando nações inferiores, menos poderosas, atrocidades contra crianças e cristãos. Então, no meio disso tudo, Deus nos deu uma direção, um caminho, e Ele nos dá força e nos dá esperança nesse caminho de dificuldade. Está profetizado na Bíblia que haveremos de sofrer por causa do nome de Jesus Cristo, aqueles que creem. E fala que no fim toda língua se dobra, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Então todos vão se dobrar. Não importa o que aconteça, Deus já deu spoiler, Deus estragou a festa entregando o final da história. Então, Isaías, ele serve de modelo para isso. Mesmo em meio a notícias estarrecedoras, Deus sempre exortava o povo e sempre animava, dava esperança. Capítulo 41, versículos 17 a 20 fala que o deserto se transforma em paraíso, só Deus para fazer uma coisa dessa. Versículos 21 a 29, somente Javé é Deus. Esse trecho, Deus faz questão de falar, somente eu sou Deus, somente eu faço isso. Capítulo 42, aqui me chamou a atenção, versículos 1 a 9, vai falar do primeiro cântico do servo. A gente vai ver 4 cânticos aqui até o finalzinho da nossa leitura hoje. E eu vou ressaltar alguns pontos aqui que me chamou a atenção. A gente vai ler os versículos 1 a 4 agora no capítulo 42. Vejam o meu servo a quem eu sustento. Ele é meu escolhido, nele tenho o meu agrado. Eu coloquei sobre ele o meu espírito para que promova o direito entre as nações. Ele não gritará, nem clamará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não quebrará a cana já rachada, nem apagará o pavio que ainda fumega. Promoverá fielmente o direito. Não desanimará, nem se abaterá até implantar o direito na terra e a instrução que as ilhas esperam. Então, Deus anunciando aqui, esse primeiro cântico, Deus anunciando Jesus, falando que ele ia implantar o direito, a justiça, que é o que Deus mais prezava, o que ele mais queria do povo de Israel, do povo de Deus, era que eles fossem um espelho de justiça, e não foram. Mas viria um judeu que seria. E agora a gente vai ler os versículos 6 e 7. Eu, Javé, chamei você para a justiça, tomei-o pela mão e lhe dei forma, e o coloquei como aliança de um povo e luz para as nações, para você abrir os olhos dos cegos, tirar os presos da cadeia e do cárcere, tirar os presos da cadeia e do cárcere os que vivem no escuro. Então olha só, Deus falando sobre Jesus, mas não é só sobre Jesus, né? Aqui fala assim, ó, vou repetir. Eu, Javé, chamei você para a justiça, tomei-o pela mão e lhe dei forma,
quem Deus formou com as próprias mãos aqui? Nós. Então Deus está falando de nós aqui, das obras que nós iremos fazer, do que nós faremos em nome dele. Deus nos formou com a sua mão e ele está falando aqui. Coloquei como aliança de um povo e luz para as nações. O que eu quero dizer aqui, o capítulo começa de Deus falando sobre Jesus. Porém, Jesus não foi formado, Jesus foi gerado de Deus. Nós é que fomos formados. Então esse trecho aqui que eu li agora, Deus está falando de nós. Nós seremos como aliança dele para o povo. Olha só, nós seremos luz para as nações. Jesus abriu esse caminho e nós trilhamos ele agora em nome dele. Então, essa leitura de Isaías me pegou, galera. Me pegou porque eu nunca tinha imaginado isso dessa forma. Por isso que é bom ler diversas traduções diferentes, porque apesar de algumas palavras serem diferentes, os estudiosos entendem que algumas palavras têm diversos significados. E apesar do sentido não mudar, o seu entendimento pode ser ampliado com uma palavra diferente. Então por isso que é bom ler traduções. Então Deus fala de Jesus e fala de nós aqui, porque nós somos o corpo dele aqui na terra. Nós continuamos o trabalho que ele começou. Então, olha só que visão maravilhosa que Deus nos entregou aqui. Isaías 42, versículos 6 e 7. Então, leia em casa, medite nesse trecho. Peça para que Deus revele para você o que significa isso, como ele revelou para mim aqui. Então, Jesus ele não foi formado por Deus porque ele já existia. Desde o princípio ele era Deus, estava com Deus. O verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Mas o Filho que nos foi dado, ele foi gerado de Deus. Esse é um conceito complicado de entender, é amplo, né? Requer anos e anos de estudo. E eu estou dando um resumo muito resumido aqui, muito sucinto, muito pequenininho do que isso significa. Esses livros aqui, ó, Teologia Sistemática, tem um livro inteiro de 500 páginas só para falar da criação, de quem Deus é. O outro fala só do Espírito Santo. Esses 4 livros azuis aqui, ó. Tem um que fala só do Espírito Santo. Então, são anos e anos de estudo que merece um aprofundamento. Mas Jesus não foi formado, ele foi gerado. Então, quando Deus fala, eu te formei, ele está falando de nós. Então olha só o quanto Deus te valoriza. Capítulo 42, versículos 10 a 13, vai falar de um cântico novo que o povo cantaria. Capítulo 42, versículos 14 a 17, Javé conduzirá o seu povo. Então, Deus sempre falando o que ele faria, o que ele estava fazendo, o que ele iria fazer. Porém aqui tem um grande alerta nos versículos 18 a 25. Aqui Deus fala que Israel é cego e surdo. Então mesmo diante de palavras sucessivas anunciando a mesma coisa, o povo como um todo escolheu não ver e não ouvir. Então fica um alerta para nós aqui. Temos que prestar atenção no que Deus está nos falando. Deus não parou de falar, galera. Isaías 43, versículos 1 a 7. Javé liberta e protege o seu povo, mesmo sendo surdo, mesmo sendo cego. Deus ainda guardava esse povo. Vamos ler o versículo 2 aqui, do capítulo 43. Quando você atravessar a água, estarei com você. Então olha só, acabei de falar que Deus contava do que ele havia feito já. Então o povo já havia atravessado uma água, né, na libertação do Êxodo. Mas olha só que interessante agora. Quando você atravessar a água, estarei com você,
e os rios não o afogarão. Israel também passa pelo Jordão quando Josué vai conquistar a terra prometida. Mas olha só agora. Quando você passar pelo fogo, não se queimará e a chama não o alcançará. Todo mundo usa esse versículo para demonstrar a proteção que Deus tem para com as nossas vidas. Mas o que me veio à mente aqui, o povo de Israel não havia sido conquistado e exilado ainda. Então, Daniel e seus amigos, todo mundo chama eles só pelo nome babilônico, mas eles têm um nome hebraico, que é Misael, Azaria, agora eu não vou lembrar. Misael, Daniel, Misael, Azaria, não vou lembrar do terceiro. Isso foi escrito aproximadamente entre 150 e 200 anos antes do povo ser conquistado, e aqui estava falando: quando você passar pelo fogo, a chama não o queimará. Com certeza Daniel e seus amigos se lembraram disso que foi escrito aqui. Então Deus estava falando que quando um filho dele fosse colocado no fogo, não seria queimado. A tradição histórica diz que o profeta, o apóstolo João, foi colocado num tambor de azeite fervendo e não foi queimado também. Então está aqui falando, Deus falou que quem fosse colocado no fogo não seria queimado. Isso não é abertura para você fazer uma loucura. E tome cuidado com o que você vai fazer. Não vai pôr a mão no fogo pensando que não vai se queimar. Mas aqui é Deus profetizando que filhos dele seriam colocados no fogo e não seriam queimados. E a gente tem vários relatos de mártires na história que tentaram matá-los através do fogo e não conseguiram. Então, aqui tem uma profecia poderosa de Deus e ele cumpriu o que ele disse. Capítulo 43, versículos 8 a 13, Deus reafirmando que ele é um Deus único. Capítulo 43, versículos 14 a 21, mais uma vez Deus reafirmando a proteção dele para com o povo. Versículos 22 a 28, denúncia dos pecados de Israel. Esse trecho aqui eu vou ler ele inteiro, pessoal. Isaías 43, versículos 22 a 28. Mas você não me invoca, Jacó. Você se cansou de mim, Israel. Não me trazia cordeiros para o holocausto, nem me honrava com seus sacrifícios. Eu não fiz o servo exigindo oferendas, e nunca o perturbei pedindo-lhe incenso. Você não me comprava canela com dinheiro, nem me saciava com a gordura de seus sacrifícios. Presta atenção agora, galera. Mas me dava trabalho com seus pecados e me cansava com as suas culpas. Olha só, nós cansamos a Deus com os nossos pecados. São pecados recorrentes dos quais nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos quebrantar o nosso coração e pedir para sermos transformados. Esses pecados cansam a Deus pelo excesso, pela recorrência, pela falta de arrependimento. Agora, olhem o 25. Era eu mesmo, por minha conta, que acabava limpando as suas transgressões e não me lembrava mais de seus pecados. O sacrifício que Deus pediu, instituiu como ritual, o povo parou de fazer. E Deus tinha que limpar os pecados por ele mesmo. Está escrito aqui, anote na sua Bíblia, Isaías 43, versículo 25. Agora 26. Desperte minha memória, vamos colocar nosso caso em julgamento. Apresente suas razões para que você possa se justificar. Seu primeiro pai já pecou. Os chefes se revoltaram contra mim. Por isso, eu profanei os oficiais do santuário. Por isso, eu entreguei Jacó à destruição
e Israel acaçoada. Então, os pecados cansaram a Deus, os sacrifícios não eram feitos da maneira que deveria, e Deus entregou o povo para o resultado que ele havia alertado. Falou: se vocês fizerem isso, vai acontecer tal coisa. Eles insistiram, sendo cegos e surdos. Deus não queria que eles sofressem, mas deixou que eles passassem pela consequência. Em capítulo 44, mesmo assim, olha o que Deus faz logo em seguida. Javé abençoa o seu povo. Capítulo 44, versículos 6 a 8. O único Deus, então Deus o tempo todo explicando para os seus filhos rebeldes quem ele era e o que ele fazia. Quem ele era e o que ele fazia. Deus continua assim até hoje, ele não cansa de se revelar, ele não cansa de nos explicar. O que cansa a Deus é o nosso pecado. Porém agora foi feito um sacrifício que não requer mais sacrifício nenhum. O pecado foi pago integralmente. Mas continuamos precisando nos arrepender todos os dias, quebrantar o nosso coração, nos submeter a Deus. Isso precisa ser uma prática diária. Capítulo 44, versículos de 9 a 20, um alerta para o povo aqui, porque de nada servem os ídolos. Então, Deus explica o porquê que um ídolo não serve para nada. Isso pode ferir a religião de alguém aqui que possa vir a cair nesse vídeo? Sim, mas eu não devo apenas falar que o ídolo não vale nada. O que eu preciso falar é por quê. Então, Deus, com a sua autoridade, ele fala por que um ídolo não serve para nada. Não nos cabe julgar a pessoa que tem uma prática dessa. O que nos cabe é apresentar um outro caminho. O mesmo caminho que Deus apresentou a nós apresentamos a essas pessoas. Cabe a elas decidir com a ajuda do Espírito Santo. Elas podem querer permanecer cegas e surdas, ou elas podem se submeter. Esse papel não é nosso de forçar. Quem dobra a vontade de uma pessoa é Deus. O que cabe a nós é revelarmos quem Deus é através das nossas atitudes e revelar o amor de Deus, porque mesmo esse povo sendo idólatra, Deus não parou de amá-los. Então está aqui um exemplo para nós de como lidar com uma pessoa dura, uma pessoa que é resistente. Está aqui. Apresente a verdade, mostre o caminho, ande nesse caminho para que a pessoa possa ver você andando nele. Se ela quiser seguir, amém. Se ela não quiser seguir, amém. Temos que ter a consciência de que quem muda corações é Deus. Porém, devemos insistir até o fim. A não ser que Deus te dê uma ordem e te mande parar e falar: agora é comigo, não faça mais nada. Enquanto Deus não falar, continue fazendo com amor e com dedicação. Versículos 21 a 23. Javé é o protetor, então Deus sempre cuidando e cercando o povo. Versículos 24 a 28. Javé é o Senhor da história. Esse trecho é bem interessante de ler. Leiam com atenção em casa. Capítulo 45, aqui tem um capítulo curioso. Vai falar nos versículos 1 a 7. Ciro, o ungido de Javé, é o único rei fora de Israel que foi ungido por Deus. Deus declara ele como ungido. Não houve a cerimônia de um profeta de Deus ir lá e ungir Ciro, derramando óleo sobre a cabeça dele, mas Deus o ungiu para cumprir uma missão, mesmo que Ciro não conhecesse a Deus. Detalhe, essa profecia 200 anos antes de Ciro nascer. Versículo 8 do capítulo 45 vai falar de bênçãos divinas que cairiam sobre o ungido, né? Sobre o ungido e as obras que esse ungido faria. É bem curioso aqui, mas vale a pena orar, meditar e ler esse texto aqui. Versículos 9 a 13. O poder de Javé, Deus demonstra
o poder que ele exerceria através de Ciro. Capítulo 45 ainda, versículos 14 a 25, Deus justo e salvador. Então, nisso tudo, Deus estava demonstrando justiça com o que ele anunciou que faria com Ciro. Capítulo 46, versículos 1 a 13. Javé é o único Salvador. Isaías não cansou de anunciar a palavra que Deus havia colocado na boca dele. Isaías não cansou, repetiu várias vezes a mesma mensagem durante toda a sua vida. Por isso que eu falei, insista, persevere, porque o resultado quem dá é Deus, não somos nós. Não é porque falamos 10 vezes que vai acontecer, porque nós vemos Isaías aqui falando a mesma coisa diversas vezes e o povo não se dobrou ao que Isaías falou. Então, falar muito não é sinal de que dará resultado. Então, persevere até o fim, o resultado vem do Senhor. Capítulo 47, versículos 1 a 15, Isaías faz um grande discurso aqui contra a Babilônia, que viria após a Assíria. Capítulo 48, como eu falei, sempre não queria usar esse termo, mas ele descreve bem, bate e assopra. Então, era uma profecia dura e um suspiro de esperança. Capítulo 48, versículos 1 a 15, vocês são povo de Javé, povo de Deus. Versículos 16 a 19, é preciso acreditar em Javé. Então, o tempo todo Isaías falando do que era necessário fazer e em quem era necessário crer. Capítulo 20 a 22, o novo êxodo. Então, Isaías dizendo que o povo seria levado a fazer um êxodo novamente. Então, Deus alertou sobre tudo, falou sobre tudo e deu spoiler de tudo. Porém, o povo não quis acreditar. Lógico que devem ter tido muitas pessoas que acreditaram no que Deus falou e buscaram obedecer e passaram isso adiante nas suas famílias, mas a maioria não creu. Capítulo 49, estamos chegando, desculpa gente, perto do fim da nossa leitura. Capítulo 49, versículos 1 a 9. O segundo cântico do servo. Então, o primeiro cântico era Deus falando, Deus falou sobre Jesus e sobre nós. Agora a gente vai ler os versículos 5 a 7 aqui do 49 e vocês vão ver do que eu estou falando aqui. Agora fala Javé, que desde o ventre me modelou para ser seu servo, para eu lhe trazer de volta Jacó e reunir Israel para ele. Serei glorificado aos olhos de Javé. Meu Deus é a minha força. Ele diz, é muito pouco você se tornar meu servo, só para reerguer as tribos de Jacó, só para trazer de volta os sobreviventes de Israel. Faço de você uma luz para as nações, para que a minha salvação chegue até os confins da terra. Assim diz Javé, o protetor e santo de Israel, para aqueles cuja vida não vale nada, que são desprezados pelas nações e são escravos dos poderosos. Os reis verão e ficarão de pé, os chefes se ajoelharão, porque Javé é fiel e o Santo de Israel escolheu você. Então, primeiro cântico, Deus fala de Jesus e nós. E aqui fala que Deus modelou em seu ventre para eu ser o seu servo. Então aqui Deus falando de Jesus, porque o Filho foi gerado de Deus. Aqui é falando de Jesus, por quê? Deus nos colocou como aliança e luz para as nações, lá no capítulo 42. Agora aqui no 49, no segundo cântico do servo, fala aqui que é muito pouco você salvar só Israel. É muito pouco.
você ser luz para as nações. Agora, o que Deus fez através de nós? É isso, Ele está fazendo, nos colocou como aliança e sendo luz para as nações. Agora, com Jesus é diferente. É muito pouco ser apenas luz para as nações e resgatar o povo de Israel. Ele coloca Jesus para que a salvação dele chegue aos confins da terra. Então, salvar só Israel para Deus é pouco. Ele queria salvar a todos. Então, esse papel foi de Jesus. O nosso papel é ser aliança de Deus para com os povos e ser luz para as nações. Jesus, ele foi salvação para todos. Olha só que revelação interessante, maravilhosa. Capítulo 49, versículos 10 a 26, vai falar da volta dos exilados. O povo não havia nem sido exilado ainda. Isaías já estava falando do retorno. Capítulo 50. Exílio e escravidão, versículos 1 a 3. O povo nem tinha perdido a guerra ainda. A guerra nem tinha chegado. Isaías falou de tudo antes que acontecesse. Capítulo 50, versículos 4 a 11. O terceiro cântico. Vamos lá, vamos ver o que tem de especial nesse cântico aqui. A gente vai ler os versículos 4 a 6. Isaías 50, versículos 4 a 6. O Senhor Javé me deu língua de discípulo, para que eu saiba ajudar o desanimado, com uma palavra de coragem. De manhã em manhã, Ele faz os meus ouvidos ficarem atentos, para que eu possa ouvir como discípulo. O Senhor Javé abriu-me o ouvido, e eu não fui rebelde, e nem recuei. Entreguei as minhas costas para aqueles que me queriam bater, e ofereci a minha face aos que queriam me arrancar a barba. Não escondi meu rosto dos insultos e escarros. Aqui Deus falando de Jesus novamente. Deus colocou Jesus como um discípulo para que nós o copiássemos e fôssemos discípulos como ele. Olha só. E fala que Deus abriu-me o ouvido para que eu o ouvisse o tempo todo como discípulo. Eu confesso para vocês que já havia lido essa passagem trocentas vezes, mais de 10 vezes, mas nunca havia percebido esse texto como eu percebi agora. Então, Javé deu-me língua de discípulo, de manhã em manhã ele faz meus ouvidos ficarem atentos. Por quê? Jesus passava muito tempo orando e muitas noites em claro orando para que de manhã ele pudesse ouvir a voz de Deus. Se isso não enche o teu coração de alegria, não te emociona, não faz o seu coração vibrar, eu não sei o que é possível fazer, porque uma revelação dessa é maravilhosa. Mais de 700 anos antes de Jesus nascer, eu acho, já está escrito de o que ele faria na terra. Olha só, gente, o que ele faria. Qual o exemplo que ele deixaria? Capítulo 51, versículos 1 a 8. Justiça e salvação. Mais uma vez, versículos 9 a 16. Javé protege o seu povo. Mais uma vez, versículos 17 a 23. Aproxima-se a libertação. Perdão, pessoal. Capítulo 52, versículos 1 a 6. Revista-se de força, Sião. Olha só o quanto Deus encorajou e derramou esperança no coração desse povo. Não está escrito isso. Não tem como medir o quanto Deus se entregou por esse povo, o alertou, o encorajou, deu esperança. Porém, a dureza do povo permaneceu. Às vezes essa dureza toma conta de nós ainda, nós temos que nos quebrantar.
Essas revelações aqui tem que quebrar o nosso coração e fazer nós nos dobrarmos a Ele, para não ficarmos duros, cegos e surdos como esse povo aqui. Capítulo 52, versículos 7 a 10, a boa nova de salvação. Vamos ler o versículo 7. Como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que anuncia a paz, que traz a boa nova, a boa notícia, e que anuncia a salvação, e diz a Sião: seu Deus reina. Quando eu ouvi isso aqui, eu lembrei do que um novo amigo nosso falou no podcast de quinta-feira, David Grosso, ele: Cristo vive. Isso aqui para mim juntou uma coisa com a outra. Deus reina, Cristo vive. Essa é a boa notícia. Quão belos são os pés de quem faz isso, de anuncia a boa nova. Tá aí. Isso é o que valida o ministério, garante o nosso esforço, garante o nosso trabalho. São belos os pés de quem revela a boa nova. Versículos 11 e 12. Saiam da Babilônia. O povo nem havia sido levado cativo ainda. Já tinha o caminho para eles ali. Saia da Babilônia. Versículo 12. Isaías alerta: saiam da Babilônia, mas olha só como que eles vão sair. Ninguém sairá apressado, ninguém correrá como se estivesse fugindo, pois Javé caminha à sua frente. Atrás de vocês vem o Deus de Israel. Então, o povo seria liberto com a ajuda do rei. Eles não precisariam fugir. Eles seriam conduzidos em paz novamente a Jerusalém. E para encerrar, tem o quarto cântico do servo aqui. Olha só como termina esse capítulo. Eu vou ler para vocês. Isaías 52, versículos 13 e 14. Vejam, meu servo vai ter sucesso, será exaltado e elevado grandemente. Assim como muitos ficarão espantados diante dele, pois não parecia mais gente, tinha perdido toda a sua aparência humana. Assim também nações numerosas levarão um susto. Diante dele, os reis vão fechar a boca, pois verão uma coisa que nunca ouviram contar, e compreenderão o que jamais ouviram. Diante de Jesus massacrado na cruz, os grandes seriam deixados boquiabertos. Então, olha como Deus conclui este capítulo, e assim nós concluímos a nossa leitura hoje. Não é à toa que hoje é Dia dos Pais. Deixo aqui uma singela homenagem a todos os pais. E não tem como não homenagearmos o nosso Pai Supremo, que é Deus. Nossos pais da terra devem ser um exemplo de quem Deus é. Alguns conseguem, outros não, porém isso não é problema, porque mesmo que os nossos pais terrenos falhem, Deus não falha, Deus nos supre, e é um motivo de grande alegria para aqueles que não tiveram pais que foram exemplos de quem Deus é. Você pode mostrar quem Deus é para o seu pai terreno. Então, Deus não deixa nada, nenhuma ponta solta. Então, pais, saibam que vocês são homens honrados, e apesar das dificuldades, Deus quer se revelar à sua família através de você, pai. Para vocês que não são pais ainda, aqui está o modelo a ser seguido, o modelo a ser revelado no seu lar. Então, leve o tempo que for necessário. Seja o pai que Deus quer que você seja, não um pai que você imagina ou idealiza. Seja um pai digno aos pés do nosso Pai Celestial. Então, que Deus abençoe vocês. Feliz Dia dos Pais a todos. Aqueles que não têm mais um pai vivo na terra,
o Pai eterno vive eternamente e te aguarda para receber como filho e filha novamente. É uma separação pequena, um breve período de tempo que estamos separados, porém, um dia nos reuniremos pela eternidade com nosso Pai que nos criou. Então, Pai, seja um reflexo de quem Deus é na sua casa. Se até hoje você não conseguiu, ainda há tempo. Aprenda com o Pai Supremo. Para você que tem dificuldades, Deus nos alerta o tempo todo o que devemos fazer, nos aponta o destino e nos fala do resultado, tanto do que pode acontecer de ruim se você não obedecer, mas o que pode acontecer de bom caso você obedeça. Então, obedeça a Deus de coração aberto, tenha uma família digna diante de Deus. E, Pai, só temos que te agradecer, porque o Senhor cuidou de nós até aqui, está cuidando, cuidará de nós até o dia que Jesus retornar e um dia estaremos na eternidade sendo cuidados permanentemente e eternamente por ti. Que o seu amor tome conta dos corações dos pais hoje e nós declaramos com a autoridade que Jesus nos deu que tudo que está sendo feito, Pai, para reverter a imagem que o Senhor criou dos homens, dos pais, nós declaramos que vai cair por terra, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Vai ser levantada uma geração de homens e pais conforme imagem e semelhança tua, que é o nosso Pai Supremo, nosso Pai Celestial. Que o Senhor nos fortaleça e nos ajude a perseverar até o fim e que tudo seja feito conforme a sua vontade, em nome de Jesus. Amém? Galera, fiquem com Deus, tenham um ótimo domingo, paz, feliz Dia dos Pais, você é um reflexo de Deus aqui nessa terra. Fiquem com Deus e até domingo que vem.